misericórdia. O Senhor perdoa, passa seu sangue sobre nós e nos qualifica nesta noite para estarmos de pé diante da tua presença. Pedimos, Pai, por cada irmã que veio, pelas lutas do caminho, pelas dificuldades, Pai, mas teus filhos conseguiram chegar aqui, Senhor. Muitos não conseguiram, Pai, por causa da luta do caminho, das dificuldades dessa dimensão chamada tempo. Mas aqueles que vieram, Pai, estão nesta noite aqui para desfrutar da tua palavra e saírem alimentados, Pai. E também chegou no teu altar os pedidos de oração, qual nós entregamos nesta noite, Pai. Oração por Vitório, Hilda, Aparecida, Dejanira, Sueli, Alex, todos por libertação. Conceda, Pai, a vitória, a libertação para todas essas pessoas, Pai. Também em favor de Neide, por motivo de saúde. Conceda, Senhor, a saúde para Neide. Dê a ela a vitória nesta noite. Também agradecimento da irmã Franciele, por bênçãos alcançadas. Aceite o agradecimento, Pai, da tua filha. Também em favor de Isa, libertação pelo Sérgio, restauração de sua saúde da sua perna. Marta, por solução de causa na justiça, restauração e saúde. Também pela irmã Maria Melo, irmã Delcíria, irmã Margarida, todos entregamos em tuas mãos. Também em favor do irmão Nelson, por cura, controle da pressão arterial. Pelo irmão Darcy, Senhor, por ansiedade. Também pelo irmão Sérgio Aranda, Senhor, problema estomacal. Entregamos todos em tuas mãos para cura e libertação. Também o pedido da irmã Doralice, pede pela família e também agradece pelas bênçãos alcançadas e pede pela viagem, que ocorreu tudo bem. Senhor, aceite o agradecimento da irmã Doralice e abençoe a sua casa, seu lar e sua família. Também pelas mãos levantadas, cada irmão e cada irmã que está com as mãos levantadas dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, estenda a tua mão de poder sobre teu filho e tua filha, que está com a mão levantada, rompendo a lei da gravidade, dizendo, eis-me aqui, Senhor, preciso da tua misericórdia. Pedimos também pelo irmão José Aparecido, Pai, que não pôde vir, que está enfermo também, pelo irmão Tarcísio, Senhor, com dificuldade, Senhor, pela irmã Rosa, Senhor eterno, quantas pessoas, Senhor, que está com dificuldade, Senhor, sem poder vir ao culto. Senhor, entregamos todos que faltaram em tuas santas mãos. Que o Senhor ajude cada lar e cada família. Ajude a igreja. Ajude o teu povo, Pai. E assim pedimos mais uma vez que o Senhor corte o pão fresco da hora, o alimento de águia, e possamos sair melhores que entramos aqui. Pedimos e agradecemos no nome do Verbo da vida, Jesus Cristo Emanuel, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E amém, glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Amados, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Estamos todos alegres, amados? Efésios 4, nós vamos ler do 1 ao 12. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um
de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profetas, outro para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Até aqui, amados, o versículo 12. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Amados, graças a Deus, hoje nós vamos, irmãos, falar um pouquinho sobre unidade. E nós vamos remir o tempo, não podemos dar continuidade, né, nos outros domingos, porque como nós estamos aí antecipando o arrebatamento, né, antes do rapto, então há algumas coisas que temos que ponderar com a palavra. E é sempre assim, irmãos, sempre quando tem alguma coisa, o Satanás parece que adivinha, né, irmãos? Parece que adivinha. Cadê o povo, irmãos? Cadê as pessoas? Né? É um perigo isso. Porque Cristo disse, ninguém vem a mim se por meu Pai não for trazido. Né? As pessoas, eu vou na igreja quando eu quero. Não, se Deus não trouxer, irmão, nós não saímos de casa. Tá? Sempre acontece alguma coisa. Mas, graças a Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu também estou no meio de vós. Veja que a palavra tem um poder ali, né, irmão? Tem uma fagulha ali, né? Onde 2 ou 3 estarem reunidos. Não é desunido. Reunido no meu nome. Estou no meio de vós. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre unidade, né? Eu estou com um pequeno apanhado aqui, unidade para o rapto, né? Isso aqui, irmãos, unidade para o rapto. Veja como é que é. Eu fiz essa mensagem e distribuí para os pastores, para os grupos. Ninguém fala nada. Está entendendo? Ninguém fala nada. Por quê? Porque só Deus é que sabe, né? Vai chegar a hora de alguém falar alguma coisa. Então, veja, nós vamos dar uma pequena pincelada hoje aqui sobre unidade, tá? Porque lemos o capítulo 4 de Efésios, né? Você sabe que o capítulo 4 de Efésios é chave, né, irmãos? Para nós. Fala da unidade, da união. Tá? E os apanhados que tem aqui, irmãos, é a mensagem do profeta, tá? Que não tem como falhar. Suportando-vos uns aos outros em amor, para nós estar unidos e reunidos, porque muitas vezes, irmão, a gente depara com reunião de pastores, vamos dizer, né? Reunião, encontro de pastores, tá? Todos os mundos estão reunidos, mas não unidos, tá, irmãos? Estão todo mundo reunidos. Estar reunido, você pode estar sentado ao lado do seu inimigo, mas não unido. E a união é em amor. Como Paulo disse aqui, irmãos, em 4 de Efésios, tá? Eu não vou pincelar tudo, porque senão é muita coisa. Suportando-vos uns aos outros em amor. O problema é que as pessoas não querem suportar o outro. E tem que suportar. Em amor. Amém? Vamos divergir em assuntos, vamos ver como fica. Muitas vezes nós não concordamos com certos assuntos, mas somos irmãos e amigos. Na mensagem, o irmão Branda fala, olha, se aquela pessoa não crer da sua maneira, não significa que você não pode ter companheirismo com ela. Você pode ter companheirismo com ela. Tá? Mesmo que ela não crer da maneira que você crê.
Então tem coisa, irmãos, que nós podemos ter companheirismo com outras pessoas da mensagem, outros irmãos da mensagem, numa boa. Ah, mas ele crê nisso, não importa, é nosso irmão. Entende? Quem vai convencer ele A ou B, amanhã ou depois, é Deus, não é nós. Porque se você for tentar convencer ele daquilo que ele está crendo, você não vai conseguir. Porque ele está montado num cavalo chamado razão. O que ele tem que fazer mais para frente? Descer do cavalo da razão, ser humilde e vestir desse versículo que diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? É o que nós devemos fazer. Glória a Deus. Então, muitas vezes, temos que manter a paz. Eu estou apressando, irmão, porque eu quero ler dos parágrafos. Temos que manter a paz, tendo vínculo da paz. Ter humildade, mansidão e amor. Amém? O vínculo da paz. Ter paz um com o outro. Uma com a outra. Entre nós. Ter paz. Não divergir em nada. Ah, irmão, vamos dizer que vamos pegar aqui os grupos da mensagem, né, irmãos? Já que esse aqui vai para todo mundo. Ah, tem os grupos da mensagem que crê no retorno do profeta. Isso não nos atinge, irmão. Amém? Amém. Deus abençoe o irmão que crê no retorno. Amém. Ele acha que o irmão Branham vai voltar. Nós também achamos que o irmão Branham vai voltar. Tá? O irmão Branham vai voltar porque os mortos ressuscitam. Amém? Só que nós não cremos da maneira que eles creem. Que o irmão Branham tem que voltar para pregar os trovões, para revelar o 7º selo, para fazer coisas que ficou para trás. Isso é a doutrina do retorno do profeta. Mas isso não nos atinge em nada. Então podemos ter companheirismo com eles. Eles podem ser nossos irmãos. Quando nós encontramos, Deus abençoe o irmão. Não significa que nós vamos alfinetar eles. Como muitos fizeram, né, irmãos? Não. Deram o apelido para eles. Não pode. Outros, nuvem. Agora é negócio da nuvem, né? Amém. Nós também cremos na nuvem. Só não cremos da maneira que eles creem. Eles crêem, né, irmãos? E limitam as coisas no sentido da nuvem, de que você tem que entrar dentro da nuvem. Senão você não vai no arrebatamento. Tá certo? Ou outras coisas que não vamos entrar em detalhes. Mas isso não nos atinge. Amém? Nós podemos, irmão, nós cremos na nuvem também. 24, 31 de Mateus. O próprio Cristo disse: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós cremos no sinal, amém? Que é a nuvem. Então podemos. E outros, né, irmãos, que aí já choca, que é o novo nome. Aí já não é uma coisa leve, aí já é um ismo, uma heresia, tá? Os que crê no novo nome de Deus. Criaram um novo nome para Deus. Aí já é outra coisa. Tá bem? Aí eles já cruzaram a linha. Então nós vamos até aonde nós temos companheirismo com as pessoas, até aonde podemos ter companheirismo. Aonde nos contamina, aonde nos atinge, já não dá mais, irmão. Porque começa a pisar na palavra, começa a idolatrar o irmão Branham. Não podemos idolatrar o irmão Branham. O irmão Branham é o nosso irmão Branham. O irmão Branham não é Jesus Cristo. O irmão Branham não é o nosso absoluto. O nosso absoluto chama Espírito Santo. Jesus Cristo é o nome dele. O nome do Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele é o nosso absoluto. Amém? Irmão Branham foi o mensageiro. Respeitamos Paulo, Tiago, todos os mensageiros das eras. Foram homens mensageiros, mas não absoluto, irmão. Irmão, se eu me equivoquei, fique com a palavra. Amém? Veja. Então podemos estar errados em algum ponto. Ponto esse que não implica salvação. Tá? Essas primeiras coisas que eu falei não implica salvação. A pessoa crê. Nós não podemos falar, irmão, crê no retorno do profeta, não vai para o céu. Não pode julgar, irmão. Tá? Não pode julgar nem condenar. Tá? Porque tem gente que fala, ele é isso, ele é aquilo, ele não vai no rapto, ele não vai. Não podemos julgar ninguém. Nem mesmo denominacional.
Não podemos julgar ninguém. Amém? Glória a Deus. A diferença entre o erro e heresia. A diferença entre o erro e a heresia. Veja se você não está quebrando a união, a unidade de certa igreja com questões mínimas. Amém? Por quê? Porque precisamos estar unidos, irmãos. Porque eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Mas eu já vou advertir vocês. Vai vir um aperto para o povo. Todo mundo vai ter que dar as mãos. Todo mundo vai ter que unir. Não sei quando, mas vai vir. E aí, não tem esse negócio, não, eu não me uno. Não, irmão, nós vamos unir com todos grupos da mensagem. Amém? Vamos unir. Vai estar todo mundo unido para o arrebatamento. Quem vai fazer essa limpeza, esse trabalho, é Deus. Porque, irmãos, veja, eu já tive um levante de levar em caráter de ensinamento para os pastores. Mas quem eu sou, irmão? Eu sou um Zé Ninguém. Ninguém me considera. Está entendendo? Mas é assim que funciona. Sempre aqueles Zé Ninguém, sempre aqueles que ninguém considera, é que Deus usou lá atrás. Lembra do Micaías? Né, irmãos? Lembra do Jeremias? Lembra dos profetas? Aqueles que ninguém considera, é aqueles que Deus mais traz as coisas, né? Então veja, eu já falei sobre isso, mas vai chegar a hora deles correrem atrás. Veja se você não está quebrando a união, a unidade de certa igreja, em questões mínimas, não. Vamos preservar a unidade da igreja, sentar junto, se perdoar, ter companheirismo, reconciliar e esquecer o passado. Para nós estarmos unidos, nós aqui, nós temos que sentar junto, nós mesmos nos perdoar um ao outro, não podemos ter diferença com ninguém, reconciliar se for possível, amém? E a terceira coisa que eu anotei, esquecer o passado. Por quê? Porque, irmãos, como que as pessoas têm a facilidade de ficar lembrando o passado? Deus mesmo lança o nosso passado no mar do esquecimento. Deus, ele perdoa, joga fora. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, uma vez que perdoou, uma vez que reconciliou, acabou. Não tem mais que ficar lembrando de nada. Igual o casado. Casamento. Vai dizer, vamos dizer que o irmão lá cometeu um delito, falhou, errou com a esposa. E a esposa perdoa, né? Ou vice-versa. Ou a esposa perdoa o marido, ou o marido perdoa a esposa. Perdoou, perdoou. Não tem mais que ficar lembrando do passado. Por quê? Uniram. Estão unidos. Tem nada de ficar jogando um na cara do outro. Amém? E os grupos da mensagem, desculpe aqui, meu irmão, porque talvez os pastores podem me ouvir ou não, desculpe. Os pastores da mensagem, para se unirem, precisa de 3 coisas entre os pastores. Porque quem divide as igrejas são os pastores. Não é o povo que divide. É os pastores que dão um ensinamento errado para o povo. É os pastores que não perdoa, não reconcilia e não esquece o passado. E aí, como eles não fazem essas 3 coisas, entra pelo espírito do nicolaíta. E o que o nicolaíta faz? Conquista para dividir. Irmão, o homem mundano conquista a mulher do outro para dividir o lar dele. Depois que ele conquista, depois que ele dá uns agrados para ela, aí ele divide o lar. Ela acompanha ele. Entendeu, irmão? E os pastores nicolaítas fazem a mesma coisa. Conquista almas, conquista rebanho, conquista pessoas de outro grupo, conquista, depois divide. Vai lá na cidade e abre um trabalho lá. Daquelas pessoas que ele conquistou. Isso chama adultério espiritual.
Deus vai pedir conta do pastor e Deus vai pedir conta das almas que foram enganadas, porque não pararam para ouvir o seu marido, que é o pregador da igreja, que é o pastor local. Por que não há união entre os grupos da mensagem? Por causa de dinheiro. Irmão, desculpe. Eles não querem me ouvir. Por que não há união? Por causa que o dinheiro fala mais alto. Por que no Brasil e no mundo ainda não está tendo o ministério quíntuplo de Efésios 4:11? Por causa de uma coisa chamada dinheiro. Irmão. Pastor, eles vão vir em cima de mim. Pode vir todo mundo em cima de mim. Estou fundamentado com a palavra. Dinheiro é dinheiro. Quanto mais tem, quanto mais querem. Está entendendo, irmão? Fazem negócio, compra igreja com banco, com cadeira, com tudo. Não vou entrar em detalhes. Então, o Espírito de Deus quer levar a igreja, quer levar os tabernáculos a ter uma união, uma unidade, amém? Em um só companheirismo. Eu acho, irmão, desculpe o que, pela minha franqueza, não vai ter quintuplo de Efésios. Tá? Desculpe. Pastor, não vai ter, irmão. Eu vejo vários pastores batendo no peito, né, irmãos? Batendo no peito, falando, nós temos o quintuplo. Cadê? Porque, irmãos, veja bem, Efésios 4:11, Deus colocou na igreja. Na igreja não significa só aqui na igreja local. Quando falar igreja, é no contexto geral, amém? Toda a igreja. Deus colocou na igreja no contexto geral, porque nós é um cabelinho da mão da noiva. Nós é o dedo mindinho da mão da noiva, não é parte da noiva. Então, no contexto geral, Deus colocou na igreja apóstolo, amém? Profeta, evangelista, pastores e mestre. Amém? O dinheiro que entra na igreja, irmão, dízimo, é para o apóstolo, é para o profeta, é para o evangelista, é para o pastor e para o mestre. Só que Deus deixou claro que o administrador é o pastor. Amém? O pastor é o administrador dos dízimos. As ofertas que entram na igreja, manutenção, né, irmão? Mas não vamos entrar em detalhes. A oferta. Mas os dízimos que entram na igreja é para manter o ministério. Aí o que os pastores fazem? Só tem o... Desculpe, tá, irmãos? Desculpe, tá, igreja? A mão de Deus só tem um dedo. Só esse aqui, ó. A mão de Deus só tem o dedo anelar. A mão de Deus não tem os 5 dedos. Que é o apóstolo, que é o profeta, que é o evangelista, que é o pastor, que é o mestre. Por que eu estou falando isso? Para futucar mesmo eles, seja quem for. Tá? Por quê? Pastor, podemos ter o apóstolo? Podemos ter o apóstolo, irmão. É só nós sentar, amém? E fazer a eleição para escolher o apóstolo. Em Atos 1 não escolheram um apóstolo para ficar no lugar do Judas? Por que hoje eles não escolhem o apóstolo? Hã? Não vou entrar em detalhes, irmãos. O profeta. Profeta é um irmão que tem um dom na igreja, que é um pregador da igreja, que é um obreiro da igreja, que tem um dom profético de trazer mensagem no púlpito, mensagens proféticas. Não o profeta do quintuplo de Efésios, ou melhor, não o profeta dispensacional, mas um profeta menor. A igreja precisa ter uma mensagem profética na igreja. Desculpe, meu irmão. Assim diz o Senhor para a irmã ali, ó. Deus te manda dizer, irmã, vai nessa tua força, seu inimigo cairá por terra, as portas vão se abrir. Cadê o pregador? Você, irmão, que está com dificuldade,
O seu problema é isso, isso, isso. E revela, meu irmão. Está entendendo? E aquela irmã, a dificuldade dela é porque ela fez isso, isso, isso. Ninguém precisa saber, irmã. Mas aquela pessoa que está ouvindo uma mensagem do púlpito, só ela que sabe. No tempo do irmão Branham era diferente. Porque o irmão Branham já era um profeta dispensacional. Ele já falava na testa. Mas a profecia de púlpito é assim como eu acabei de falar aqui. Esse é o profeta. Nós temos que ter. Amém? Evangelista é aquele que vai lá fora, irmão. Conversa com o bêbado, conversa com a prostituta, conversa com o cara fumando cigarro. Conversa com o escarnecedor. É aquele que vai lá fora e luta até arrancar a alma do diabo e trazer para a palavra. Ele nem mesmo prega em púlpito. Ele é um evangelista de banco. Mas esse homem tem que aparecer. Puxa vida, aquele irmão é um ganhador de almas. Ele tem que ser ajudado, irmão. Aqueles dízimos que entra, está entendendo? Se a igreja pode, diz o profeta, faça um salário para o evangelista. Você acha que os pastores vai fazer salário? Só se for um pastor verdadeiro. Não vou dizer que não tem. Tem por aí. Alguns pastores que bancam. Tem alguns pastores da mensagem que bancam o evangelista. Amém? Aí vem o dedo do casamento, né, irmão? Esse é o dedo do casamento. Aonde passa a veia mestra aqui, vai no coração. Por isso que esse dedo aqui diz que é, entendeu? Passa uma veia aqui. Eu até hoje não achei a minha veia. Deve estar aí por dentro. Esse é o dedo do casamento. Esse é o casado com a igreja. Ele é pastor local. Ele é pastor local, viu, pastor? Não é pastor itinerante, não, de ficar viajando o mês inteiro. 60 dias, 90 dias, viajando e pegando dízimo de família e de igreja. Isso é nicolaísmo. Pastor é local, é o marido da igreja, representa Cristo. Apóstolo é o enviado. Irmão Josnel, você vai ser o meu apóstolo, por exemplo. Missionário. O irmão Josnel vai ser o meu apóstolo. Está aqui, irmão Josnel. 3 mil reais para você, irmão. Você vai no Paraguai. Vai ficar 15 dias lá trabalhando na noiva. Amém? Volta, pastor, batizamos 5. Esse é o apóstolo, irmão. O apóstolo é um missionário. É um homem que sai do seu país. Se ele não sair do seu país, ele não é apóstolo. Para ele ser apóstolo, ele tem que sair às nações, aos países. Ele é um homem que viaja, ele vai atrás das almas. E só que o apóstolo não é porque ele é só um missionário, ele tem um calibre espiritual acentuado, até mais do que o pastor. Pastor é. Porque o apóstolo, por exemplo, irmão Josnel é o nosso apóstolo, vamos dizer. Irmão Josnel vai lá na Rondônia, nós estamos com a igreja lá, com um problema. Está tendo um problema sério naquela igreja. Ele vai lá, senta com os líderes, senta com a igreja, faz as eleições, está entendendo, irmão? Tira o abacaxi, descasca o pepino da igreja, resolve o problema, põe tudo na ordem. Esse é o apóstolo. É um posicionador. E agora? Cada um por si e Deus por todos. Apóstolo, profeta, como diz um pregador. Evangelista é o que vai lá fora ganhar almas. Desculpa, irmão, cadê os evangelistas? Cadê os ganhadores de almas? Coisa mais difícil, né, irmão? Aí vem o pastor e vem o mestre. O mestre é aquele que pega um versículo da Bíblia e destrincha para a igreja. A igreja baba. Meu Deus do céu, que fundamento. O mestre é da escola. Só da escola não, ele prega no culto da noite. Ele é um obreiro, ele é um mestre.
todas as dúvidas da igreja. Irmão, vamos esclarecer umas dúvidas. Vamos chamar o mestre da igreja. Ele tem uma mentalidade espiritual acima dos demais. Amém? Ele é um ensinador central. Ele não puxa, irmão, para cá. Ele não puxa para lá. Ele não. O mestre é um homem que tem um dom de mestre, que é chamado de doutor na Bíblia. Ele é doutor nas Escrituras, irmão. Não teologia. Doutor pelo dom. Cadê? Aí Deus tem que dar, né, para nós, né? Tem que dar um pouquinho de apóstolo, tem que dar um pouquinho de profeta, tem que dar um pouquinho de evangelista, tem que dar um pouquinho de pastor, tem que dar um pouquinho de mestre, meu irmão. Aí nós temos que trabalhar nessa esfera aí. O irmão Brana foi tudo. O irmão Brana foi apóstolo, foi profeta, evangelista, pastor e mestre. Paulo foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Paulo. O irmão Brana foi até diácono e administrador de igreja. Recolhia oferta. Rachava lenha e carregava lenha para não molhar, né, irmão? Então, o que eu estou entrando nesse assunto, irmão, para igrejas conhecer como que funciona o ministério. Tá? Pastor, por que você não sai aqui, não faz encontro? Irmão, deixar a igreja local? Podemos deixar a igreja local para alguma coisa? Podemos sim. Mas, é como eu disse, reunir, mas desunido. Tem que reunir e tirar os espinhos. Amém? Então, amados, veja, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Vamos preservar a unidade da igreja. Vamos preservar a unidade da igreja. Sentar junto. Tem gente que não gosta de sentar perto, nem junto. O que é isso? Se perdoar. Não só perdoar outra pessoa, mas se perdoar a si mesmo. Porque tem gente, irmão, que fica se apunhalando. Ter companheirismo, reconciliar, se for possível, e esquecer o passado. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui está bem. Amém? Glória a Deus. Nós estamos ótimos aqui, irmão. Não tem ninguém brigado, não tem ninguém com problema. Está todo mundo mil maravilha. Tá? Mateus 12, 25. Todo reino dividido não subsistirá. Todo reino, casa, igreja, não pode se dividir. Não subsistirá. Amém? É a palavra de Cristo. Agora as igrejas, né, as lideranças das igrejas, é dividida. Um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho lá, do mesmo ministério. Não, irmão, tem que estar unidos todo mundo num lugar só. Se tem 2, 3 pastores, por que os 2, 3 pastores não ficam na mesma igreja? Por que todos os demais não vêm ficar todo mundo junto, se é do mesmo ministério? Há um demônio de divisão no meio, irmão. Por que tem esse demônio? Por causa do dinheiro. A minha igreja tem mais do que a outra. Se eu unir, não querem dividir. Não querem dividir o dinheiro. Ou receber, vamos ser mais claro, um salário. O irmão Brana, você acha que entrava pouca grana no tabernáculo Brana? Não, entrava grana alta. Sabia, irmão? Entrava grana alta no tabernáculo do irmão Brana. Irmãos ricos dava dízimo gordo. 2, 4, 6, 8. $800 o irmão Brana tirava por mês. $200 por semana. Dava 2, 4, 6, 8. $800 por mês. Quanto está o dólar? Vamos dizer que está R$5. 5 vezes 8? R$4.000. Era o salário do profeta. Casinha humilde. Com R$4.000 ele comia, bebia, comprava roupa, tudo. Está entendendo, irmão? Não ficava com todo o dinheiro. Mas porque o irmão Brana disse que o dízimo é do pastor, mas o dízimo é do pastor para o pastor administrar esse dinheiro.
Amém? Não para o pastor comprar fazenda, comprar carro zero. Desculpe, meu irmão. O dízimo para reverter na obra, no trabalho de Deus. Abre um campo, abre um trabalho evangelístico, tentar ganhar almas, amém? Mostrar serviço para Deus. Não para comprar fazenda, comprar gado, construir casas para vender. Igual pastor, o que o senhor está fazendo? Estou construindo casas agora e vendendo. Está ficando mais rico ainda. Está lavando o dinheiro da igreja. Desculpa, irmão. Isso é lavagem de dinheiro. Pega o dízimo e vai construir casa para vender na caixa. Irmão. O céu não é lugar para pastor. Você entra lá como ovelha. Amém? Então eu estou falando isso aqui, irmão, porque eu tenho que falar. Tá certo? Eu tenho que falar. Vamos seguir aqui, porque hoje a hora voa. Então, veja, 12:25 de Mateus. Todo reino dividido não subsistirá. Por isso que a mensagem, grupos da mensagem, está sofrendo lutas. E vai ter que entrar em linha. Vai ter que entrar no crivo da mensagem, da palavra. E desculpa, irmão, e para entrar no crivo, Deus vai ter que tratar com os líderes. Líderes. Efésios 1, predestinação. Deus nos predestinou para quê? Para ficar dividido? Não. Salmo 33:15. Ele é o que forma o coração de todos eles. E de um só coração Deus formou o homem. Veja, de um só coração Deus formou os homens. Então tem que estar todo mundo em um só coração. Dividido, explicado, divindade explicada, 62. Mombrana fala: enquanto tiverem as armas apontadas um contra o outro, o diabo não fará nada. Amém? Enquanto um tabernáculo está apontada a arma para outro tabernáculo, o diabo não vai fazer nada. Porque está fazendo o serviço do diabo. Mas se nós unir, né, irmãos? Aí nós vence o diabo. Tá? Eu estou falando isso para futucar mesmo, viu, irmão? Porque eles vão ouvir lá para futucar. São João 17, Jesus orou pela unidade. Mateus 18:20. Unidos no meu nome. 2 ou 3, se estiver reunido no meu nome, amém? Unidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Agora, desunido, como é que Deus vai estar? Aí, irmão, aí acontecem as coisas, e a igreja se afunda, e Deus deixa a coisa afundar, porque não tem Deus, não tem Espírito Santo para corrigir, não tem Espírito Santo para revelar, não tem Espírito Santo para fazer a obra na igreja, a igreja vai afundando. Por isso que precisa do Espírito Santo. Amém? Então eu citei aqui, e aqui está. Vamos ver se eu tiro mais uns 10 minutinhos só para nós finalizar. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz assim: não seria maravilhoso ver o irmão lá de Utica, o irmão Crazy, todos os outros irmãos aqui se reunirem, se encontrarem, virem a um lugar, vocês ministros se assentarem juntos, discutirem as coisas. Você tem que ter companheirismo em algum lugar, vocês têm que ter um motivo pelo qual se reunirem. Todos vocês se reúnam como um grupo de homens e creiam um no outro nesta forma, e discutam estes problemas e os exponham, talvez uma vez por mês, somente os ministros. Permitam que os encontre seja em uma de suas igrejas, se assentem ali, discutam isto e falem sobre isto, cada um de vocês, pastores, evangelistas, seja lá o que for. Então, se aparecer algum problema grande, e se vocês não puderem solucioná-lo, então, se eu tiver sido chamado para o campo evangelístico, eu não sei se serei, e se acontecer, vocês sabem que volto constantemente. E então, se vocês tiverem estas coisas, quando eu voltar aqui, ora,
nós nos reuniremos e simplesmente nos assentaremos ali. Se alguém tiver um chamado em sua vida, nós não teremos entrevistas particulares e coisas que temos agora. Nós apenas nos reuniremos e permaneceremos ali até obtermos, ou assim diz o Senhor. Então, irmão Brana queria que reunisse os pastores e discutir os assuntos. Amém? Tá. Parágrafo 83, ele diz: então, ali treine seus próprios grupos, outros ministros, homens que você vê que têm um chamado em sua vida para o ministério. Treine aqueles jovens, traga-os aqui para o ancião, que era o pastor, né? Todos vocês se reúnem em uma reunião ministerial, ali ensine as coisas profundas de Deus. Não vão tomar um ângulo mau. Conserve alguém em que possa ter confiança para ser um líder para vocês. E então, às vezes, se você não vê isto exatamente da maneira que ele faz, vá, tudo bem, de qualquer modo você tem fé, simplesmente siga em frente. Amém? Parágrafo 130. Haverá muitas vezes em que o ministro cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos, naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo, tirá-lo do buraco, vem? Nunca tente afundá-lo, mas ele já está no fundo, tente levantá-lo. Mas, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isto, se elas pudessem simplesmente conseguir outra coisa, para poderem dizer que realmente fosse ruim. Então, irmãos, veja, por que eu já falei isso? Não falar mal da fraqueza daquele irmão. Amém? Não falar mal da fraqueza daquela irmã. Mesmo que você viu, não fala. Por quê? Porque, no geral, nós somos o corpo de Cristo, não somos? E vamos dizer, então, que nós somos o dedo. Amém? O dedo do corpo. O que está acontecendo com essa unha? Está encravada, está infeccionada, está machucada. Está entendendo, irmão? Ou, se fosse a perna, você tivesse uma ferida na canela. Tá? Você acha que você vai sair aí levantando a sua calça, se é um homem ou se é uma irmã, puxando a saia para cima para mostrar a canela? Falou, ó, pessoal, dá uma olhada aqui a minha ferida. Não, irmão. A maneira certa é esconder a ferida. A maneira cristã é esconder o defeito do irmão, o defeito da irmã. O que você pode fazer? Só orar por ele. Amém? É o que o profeta está falando. Por quê? Porque Deus é que julga e que resolve tudo, meu irmão. Agora, por exemplo, se um de vocês, irmão, cometesse um erro e fizesse algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isto, eu também estou. Falhar, né, irmão? Cada um de nós. Mas enquanto seguimos, vamos nos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos. E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Juntem isto, tragam isto diante de nossos irmãos e resolvam isto. Não é simplesmente, irmão, né, ficar debandando, guerreando, degladiando. Não. Resolve, senta, resolve o problema. Por quê? Porque estamos falando de união. Amém? De unidade. Porque não somos uma denominação 75.
Deus odeia pecado. Como você espera passar sobre o santo sangue do Senhor Jesus só porque pertence a certa denominação e esperar entrar? Você virá pelos fundamentos de Deus ou não virá de modo algum. Correto? Diácono, pregador, seja o que for que sejamos. Não temos nada a ver com isso. Você vem sob as condições de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que o pastor que não quer unir, o pastor que quer... Não, ele tem que dar o pescoço. Tem que vir sobre as condições da palavra. Senão, ele vai ter problema. Senão, Deus vai tirar o castiçal dele. Porque cada pastor tem o seu castiçal, a sua lâmpada. E o que diz o Apocalipse? Se não te arrependeres das coisas erradas que faz, eu tirarei de ti o teu castiçal. Pastores vai perder igrejas. E nos nossos dias, vocês vão ver pastores perder igrejas inteiras. Deus vai tirar o castiçal dos pastores. Por quê? Porque os demais pastores amigos e do companheirismo não têm coragem de reunir e chegar na barba dele e falar: você está errado, você é adúltero, você é um fornicário. Não tem coragem. E os que têm coragem, meu irmão, não faz parte do companheirismo. Não te aceita. Amém? Mas tem um que tem coragem. Chama Espírito Santo. Deus mantém em sua palavra, parágrafo 18. Eu vou ler esse apenas, irmão, porque é hora. Agora eu acredito nisso, eu posso estar errado, eu sou apenas um homem como vocês. Mas acredito que a vinda do Senhor está atrasada. Acredito que a razão pela qual Deus não pode vir está na condição de sua igreja. Está toda separada e dividida. Tudo que poderia ser pensado está misturado nela. Tem que chegar o momento para uma sacudida à moda antiga, para pôr em ordem a igreja de Deus. Amém? O que eu acabei de dizer, irmão. É o próprio Deus, não é o Domingos Bastos. Eu mal dou conta de mim. Deus é que vai sacudir os tabernáculos do Brasil e do mundo. Pode esperar isso, irmão. Deus vai sacudir tabernáculos inteiros. Ministério que tiver errado, vai sair fora. Eu creio que esta noite, tão duro quanto eu tenho pregado, há outros ministros que têm a visão. Eu ainda creio que há alguma maneira de nós quebrarmos o muro da separação. Entendeu? Irmão Brana foi na veia, né, irmão? O que tem entre esses grupos? Muro, irmão. Pastores, construtores de muro. Eu já tive até visão de pastor construindo muro. E já tive também a visão, nós construindo ponte. Nós temos que construir ponte. Ponte é a ligação de um lado para o outro, não um muro. Muro é para separação. Maneira de nós quebrarmos o muro da separação. E fazer com que as igrejas de Deus se unam como uma irmandade. Eu não sei como isso será feito, diz o profeta. Mas Deus disse que ele teria uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, e ele vai tê-la, e eu creio nisso. Está aqui, irmãos, por isso que eu bato nessa tecla. Eu não estou nem aí. Tá? Pastor Domingos, só vai subir meia dúzia. Eu faço parte da meia dúzia. Você nunca, entrando no Espírito 53, 54, vocês nunca vão fazê-lo separando-se de outros irmãos. Vocês têm que voltar e termos que ser um. Não importa se o homem esteja errado. Está vendo, irmão? Se ele está errado e é sincero em seu coração, e você está correto em sua crença, vocês estão errados agindo da maneira que estão agindo. Eu prefiro estar no lugar dele do que no seu.
Isto é certo, prefiro estar errado em minha doutrina e correto em meu coração. Deus respeitará isso mais. Então, se um homem está errado, e daí? Ajuntem-no. Ele precisa de ajuda. Amem-no. Se você não consegue amar seu inimigo da mesma forma que ama aqueles que o amam, você não está em melhor situação do que os publicanos. Isso é certo. Isso é o que a igreja tem falhado em obter. Espero que vocês o obtenham nesta noite. Espero que vocês compreendam o que estou falando. Está vendo, irmão? Eu estou certo. Mas não quer unir com o mais fraquinho. Minha igreja é forte. A nossa linhagem é forte. Nós temos condições financeiras boas. Mas não ajuda o coitadinho da outra cidadezinha ali que está penando. Você está entendendo, irmão? Cadê o amor? É isso que o irmão Brando está falando aqui. Cadê o amor? Tá. Eu não ando com ele porque ele não crê da minha maneira. Não. Ele fala, você tem que ter companheirismo com ele. Estou falando, irmão, em grupos da mensagem. Não unir com denominação. Tá? Não tem como nós unir com a denominação. Tá? Porque a denominação é outra coisa. A denominação não tem um nome, tem títulos. Eu estou falando de grupos da mensagem que carregam o nome de Deus, que tem o mesmo segmento nosso, que faz parte da família de Deus. Tem que estar unidos, não divididos. Isso é voltar ao amor redentor. Todas as outras coisas estão bem, mas temos que voltar e ter comunhão uns com os outros. As pessoas dizem que eu luto contra organizações. Eu não faço isso. Eu luto contra esse sistema ali dentro que está rompendo a fraternidade. Sempre lutei contra isso. E sempre o farei, correto? É essa coisa que separa a irmandade. Vamos ficar juntos. Sejamos irmãos. Se eu pudesse ver cada igreja nessa cidade, cada igreja no mundo chegar e a estar como estávamos outra manhã, no café da manhã ministerial, quando vi os unicistas, os dualistas, os trinitários e todos abraçando-se com os braços ao redor um do outro, eu diria como Simeão lá no passado: Senhor, despede em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. Isso mesmo, vocês podem obter isso em uma pequena comunidade. Então, quando menos se espera, o diabo voltará ali e romperá outra vez. Então vocês podem, mas está tudo acabado. Vocês não podem fazê-lo. Isso será feito algum dia. Ponto final, e eu grafei aqui. Deus enviará uma punição para eles. E eles terão que fazê-lo. Deus vai enviar uma punição para o ministério. Se eu tiver errado, Deus vai mandar uma punição para mim. Eu vou ser punido. Amém? Mas se eu tiver certo, eu não vou ser punido. Eu passo no julgamento de Deus. Mas o tabernáculo que tiver errado, vai sofrer uma punição. Amém? Agora eu teria mais coisa aqui que eu não vou seguir. É muita coisa, tá? A hora voou. Mas se ele tem um dom de Deus, ele está tentando edificar o corpo de Cristo. Então eu não me importo ao que ele pertença. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. Isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nem uma vez nós fomos comissionados para discernir o grupo do homem, mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o Espírito no homem. O que está tentando fazer, o que o Espírito em sua vida está tentando guiá-lo, e então se pudermos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-lo, mas para juntá-lo e para trazer a igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação, mas para um entendimento, um companheirismo, para a unidade do Espírito. Então, se ele é chuva seródia, ou chuva temporã, ou o que quer que seja, seu Espírito e seu propósito estão certos. E o Espírito que está nele, não importa qual movimento ele pertença, o Espírito que está nele está tentando apontar o povo ao Calvário, longe de si mesmo,
ou longe de qualquer outra coisa, sua única realização é apontá-lo ao Calvário. Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Ele não importa se seu próprio movimento, qual é bom, é bom. Se ele é um metodista, presbiteriano, católico, seja o que for, ele deseja ser através da denominação. Mas o que está tentando ele fazer, o propósito de seu coração, que ele está tentando conseguir, então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são para a sua denominação, são para consigo mesmo, se são para as coisas mundanas, se são para grandes nomes, para dizer, eu predisse aqui e aconteceu exatamente. Agora você vê que lá está errado para começar. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe tem dado como mestre, como um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos nós sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta do Novo Testamento. Se ele estiver profetizando, pregando, não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande nome ou para edificar sua congregação, aqui estou eu, sem uma, mas pregando que você deve estar, isto é certo, cada homem deve ir à igreja, você deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para o outro, mas ter um lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo e em algum lugar onde você ajude a sustentar a causa. Tome sua escolha, mas então nunca pare de ter companheirismo com outro homem, porque ele não pertence ao seu grupo. Discirna seu espírito, veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então você tem que ter companheirismo com o outro. Você estará trabalhando para uma grande causa. Esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. Amém? Então aí está, irmão, mensagem do profeta, né? Você pode ter companheirismo. Estou falando do povo da mensagem. Amém? Pode ter companheirismo. Agora, é claro, discirna. Eu prefiro estar correto no meu coração e errado na doutrina. Amém? Eu prefiro, veja bem, correto no meu coração e errado na doutrina. Por quê? Eu largo a doutrina errada e arrumo a doutrina certa com o meu coração certo. Amém? Agora, o profeta falou, do que está errado no coração e na doutrina certa. Às vezes a pessoa está na mensagem certa, mas o coração está errado. Errado no coração e na doutrina certa. Não, o profeta falou, eu prefiro estar certo no meu coração e na doutrina errada, porque eu vou largar a doutrina errada e vou vir para a doutrina certa. Então esse é o problema, irmão. Tem muita gente que tem um coração errado. Tá? Tem muita gente que não tem um coração certo. Qualquer um que chega nele, leva ele. Qualquer um que convida ele, ele está indo. Maria vai com as outras. Você tem que estar certo no coração e certo na doutrina. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Soberano Deus, obrigado, Pai, por essa parte da unidade do corpo de Cristo. Falamos coisas fortes aqui, Pai, mas é para posicionar o teu povo, para trazer os pastores a uma unidade, trazer os pastores a um companheirismo, Pai. Pai Santo, porque o Senhor virá, o Senhor vai posicionar a igreja, o Senhor vai trabalhar nos grupos, o Senhor vai ajuntar as águias, o Senhor vai ajuntar os eleitos, Pai, no celeiro, na Tua palavra. Então nesta noite, Pai, nos ajude, que possamos passar no Teu julgamento, que possamos encontrar dignos na Tua palavra, Pai. Abençoa os irmãos que vieram e os que não puderam estar, depois eles poderão ouvir esta mensagem, Pai. E conceda graça no coração de cada um. Faz com que cada irmão, cada irmã aqui, Pai, se une ao seu irmão, se une à sua irmã, tire as diferenças, reconcilia, peça perdão, esqueça o passado, porque, Senhor eterno, depois que partir, é triste, Pai, não tem como se consertar do outro lado, se tem que consertar é aqui, Senhor. Ajuda nós a mantermos, Pai, cheios do Teu Espírito e da Tua palavra. Agora dispensa a Tua igreja debaixo do sangue carmesim, dispensa o Teu anjo a favor de cada irmão, de cada irmã,
trazendo libertação e cura, que nenhum saia doente daqui, que eles saiam curados e libertados. Pedimos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Amados, do cântico de Sião, vamos cantar o 140. Pode desligar, usando as palmas.